Olá, queridos e amados, pela benevolência do nosso Pai Celestial, estou aqui mais uma vez para elaborar com vocês mais um vídeo tratando de um assunto de construindo uma máquina. Isso aqui é uma máquina que eu construí com toda de madeira. É uma máquina que simula aqui eu tenho o eixo X, que seria este movimento longitudinal. Eu tenho o eixo Z, o movimento transversal para trás e para frente. O eixo Y, que é para baixo e para cima. E o eixo B, que é um dispositivo que está acoplado à mesa, que gira no, vamos dizer assim, no mais 90 graus ou menos 90 graus. Vamos ligar a máquina aqui, para mim explicando. Eu tenho a fonte de 5 volts, de 12 e de 24, tudo gerado numa fonte de PC. Toda esta máquina ela é construída com plugs. Eu tenho grupos, olha, eu tenho aqui esse grupo, que seria o painel de operação. Aqui eu tenho os meus processadores, painel 55, passo 55 e motor 55. Eu coloquei esse número aqui só para diferenciar a série deles. E eu tenho aqui um programador. Esse programador, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu posso ter 16 informações que eu vou memorizar nas minhas memórias. Depois eu vou tratar esse assunto de memória. Eu posso introduzir, por exemplo, mesa, como eu já mostrei para vocês aqui, olha. Vamos colocar aqui, ó, manual, mesa. Vamos colocar ele no modo contínuo. Ele está movimentando a mesa no sentido mais. Mesa, sentido negativo. Aqui eu desligo. Z mais, Z menos. Z mais, para frente. Z menos. Y mais, Y menos. E a cada movimento eu tenho um sensor de proximidade que eu chamo de referência. Isso aí eu vou explicar mais para frente. E eu posso também fazer automático. O automático é o seguinte: eu posso, por exemplo, em cada endereço de memória, aqui eu estou no endereço 1. Observem, endereço 0 é tudo 0. A minha máquina fica parada. Mesmo que eu mande rodar, ela está parada, porque eu não tenho nenhuma informação. Ok? Quando eu tenho o endereço 1, aqui sim, aqui eu memorizei. Aqui eu ativei mesa, o rápido, positivo, micro 1, e memorizei ele. Ok? É dessa maneira que eu executei. Aqui eu tenho uma planilha, no caso 53 linhas de programação. Por enquanto, pessoal, vamos agora na outra mesa para continuar a nossa explanação. Aí, pessoal, tá gravando. Eu fiz aquele pequeno demonstrativo para demonstrar que na construção de uma máquina eu preciso desenvolver a linguagem binária. O que seria sistema binário ou linguagem binária? É um sistema de numeração em que todas as quantidades
se representam com base em dois números, 0 ou 1. Por exemplo, deixa eu colocar aqui num papel. Por exemplo, eu tenho um sistema binário. Eu tenho um sistema binário com 2 bits, somente com duas informações. Então eu posso escrever 1, o próximo bit seria peso 2. Eu posso escrever com um sistema binário de 2 bits, eu posso escrever até 3 informações. Eu posso escrever, no caso o 0 seria 0, 0, o 1 seria 1 e 0, o 2 seria 0 e 1, e o 3, 1 e 1. Então seria isso, olha. O sistema binário com 2 bits, eu tenho aqui, ó, o 0 e 0, que seria o 0. Quando eu escrevo 1, eu ativo este bit, esse aqui cai para 0. Este aqui, quando é 2, é 0 e 1, e quando é 3, aí soma 1 e 1. Por exemplo, com 4 bits, aí eu já posso escrever 15 informações. Por exemplo, que é 0. Se eu quero escrever aqui, ó, o número 8, eu vou escrever assim, ó, 0, 0, 0, 1. O número 9, como que seria? 1, 0, 0, 1. O número 10, 0, 1, 0, 1. Então isso daqui é uma máquina, vamos dizer assim, com linguagem com 4 bits. No meu caso lá são 16 bits. Aqui eu tenho, olha, aqui eu já tenho uma palavra. Esses bits aqui, ó, eu vou chamar o conjunto de palavra. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Observem, eu posso escrever até 128 informações. Ok, pessoal? O que eu chamo de sistema binário? Por exemplo, aqui eu fiz uma simulação com uma fonte. Vamos puxar um pouquinho para cá. Eu fiz aqui uma simulação com uma chave alavanca. Observem, 1, ele foi para 5 volts. O que corresponde ao nível alto 1, no sistema binário, seria a tensão da minha fonte de 5 volts. 5 volts é o 1 e o 0, 0 volts. Então com uma chavinha alavanca, está aqui o esquema de como eu elaborei. Foi desta forma. Uma chave alavanca, quando eu ponho a alavanca para cima, significa nível 1. A alavanca para baixo, nível 0. A alavanca 1, o comum do meu contato, ele vai interligar no polo positivo, 5 volts, o que significa 1. Quando eu venho ele para o 0, ele vai no meu polo negativo, 0 volts, nível 0. Nos dados, da minha memória, depois eu vou colocar aqui uma planilha que eu fiz, um simulador de papelão, da minha memória que eu utilizei para a construção daquela máquina. É uma memória KM62256. Isso aqui é uma memória CMOS, ela tem 32K de memória em 8 bits. Depois eu vou explicar com o modelo em papelão. Ok, pessoal? Um conceito interessante: se eu fosse construir essa máquina com linguagem decimal, ali no meu caso, que eu tenho 16 informações, eu precisaria uma série de cabos. Vamos supor 256 informações, eu precisaria 256 dividido por 16, eu precisaria 16 cabos desse daqui para formar um conjunto de cabo com 16 pernas. Por isso se utiliza o sistema binário.
que mais nós podemos demonstrar seria... aqui. Eu já mostrei, mas não custa nada. Demonstrar novamente. Observe. A alavanquinha está para baixo, está no nível 0. A alavanca para cima, nível 1. Eu acho que desligou. Deu um pequeno curto ali. E deu mesmo. Aí. Nível 1, nível 0. 1, 0. 1, 0. Ok? Então com uma chave alavanca eu posso estabelecer aqui um comando para a minha máquina de 1 e 0. Ok. Isso aqui é um modelo da minha memória. Como eu já demonstrei, uma memória 622/56. Eu quero dizer o seguinte, esse aqui é um modelo que eu fiz de papelão, que simboliza uma memória e outra memória, sendo que cada perninha desta, ou seja, cada bit, eu não coloquei o número dela aqui, ó, está no documento dela, mas só para não ficar mais complexa a interpretação, eu desconsiderei o número, só dizendo o seguinte: cada perna aqui da entradas e saídas aqui da minha memória, eu estabeleci eu batizei um nome para ela. Aqui eu coloquei este bit chamando mesa, coluna, unidade, B+, B-, fuso, AV1, AV2. Na outra memória, rápido, positivo, negativo, micro, que seria essas chaves micro, depois eu vou demonstrar melhor na máquina. São chaves que vai fazer o comando do movimento. Seriam 4 chaves e mais uma que estabelece o fim do programa. Então, desta forma, dessa maneira, como eu demonstrei para vocês, aqui olha, esta chave, ó, esta chave devidamente ligada aqui, ó, quando eu estabeleço aqui, ó, na posição 1 da chave, e no terminal ler e escrever, que seria o pino 27, observem amigos, o terminal 27 desta memória está interligado com o 27 desta memória. Quando eu estabeleço nível lógico 1 aqui, ó, eu preparo essas memórias para ler. Ok? E quando eu tiro os 5 volts dela, desligo, escrever. Então, numa condição eu leio e na outra eu escrevo. O que eu escrevo e leio? Deixa eu demonstrar a vocês um exemplo, um raciocínio simples de como fazer uma correlação de uma memória, de um chip, de um conjunto de arquivos de organizador. Por exemplo, o endereço da memória é qual folha do meu arquivo que eu vou puxar. Por exemplo, vamos dizer que isso aqui é a folha número 100, ok? Quando eu coloco o endereço, eu ativo o endereço 100, eu puxo o meu folheto, a minha folha do meu arquivo 100. E nisso eu posso introduzir, ou seja, escrever 16 informações, ler ou escrever, ok? Dependendo do sinal que eu tiver aqui no meu terminal WE, que é o ler e escrever. Quando eu tenho 5 volts, eu vou ler
e quando eu tenho 0 volts eu vou escrever, ok? Eu não sei se ficou bem claro a minha explicação, mas a princípio seria basicamente isso daí, ok, pessoal? No próximo vídeo a gente prossegue construindo a ideia, construindo uma máquina, ok, pessoal? Obrigado, fiquem com o Criador.